Bom, pessoal, boa noite, mais uma vez aí, todos vocês. E hoje a gente vai dar início aí, né, ao primeiro encontro virtual aí da nossa disciplina de sistemas operacionais. E a gente vai, discutir um pouco toda essa questão, né, dos sistemas operacionais que a gente tem à disposição hoje. E é claro, né, a gente vai falar sobre o funcionamento, o que é um sistema operacional. Cada um deles, né? Hoje a gente pode citar basicamente aí 4 sistemas operacionais que a gente acaba utilizando muito, né? Que estão aí mais em evidência. Então, dentre eles, o Windows, né? O Linux. Por que eu falo Linux? Porque a gente tem as distribuições do Linux, né? Aí entra o quê? O Debian, o Ubuntu, né? Entre outras que a gente tem aí. E tem como base também o quê? O Unix, tá? É um sistema operacional, o Android, né, que a gente acaba tendo aí nos nossos smartphones, né? E o OS, né, o iOS, que é o sistema operacional da Apple, né, que a gente vai encontrar onde? Nos iPhones, nos iPads, mas assim, nos Is, né, que a gente tem aí comercializando. Mas, dado algumas leves nuances, né, da sua estrutura, basicamente, né, o que a gente vai estar estudando vale para todos os sistemas operacionais. Vão estar relacionados aí a todos os sistemas operacionais. Então, o primeiro ponto, né, que a gente analisa é o quê? O que é um sistema operacional? Ora, o sistema operacional é um sistema, na verdade, é um conjunto de softwares, de programas, né, que vão fazer o quê? A gerenciar, né, o gerenciamento de todo um hardware. Né? Então, por exemplo, hoje o sistema operacional ele está gerenciando o quê? Está gerenciando as apresentações que a gente está fazendo aqui, está gerenciando o funcionamento do mouse, funcionamento do teclado, né? Funcionamento da webcam, que a gente está utilizando aí para todo esse compartilhamento, está gerenciando a transmissão usando o quê? A internet, né? Ou seja, está usando uma placa de rede, onde a informação está saindo daqui, né, da minha máquina, e está chegando aí no dispositivo de vocês. Sendo ele um computador, esse dispositivo, ou até o quê? Um smartphone. Tá? Por isso que eu disse que, independente do sistema operacional que a gente está usando, o funcionamento dele vai estar relacionado a isso, ao mesmo funcionamento. Ele vai gerir, né, todo o conjunto de hardware aonde ele está instalado. Ele que vai gerir todo o conjunto de software que a gente está utilizando. Ora, a hora que vocês pegam o smartphone de vocês e vão fazer uma ligação, é o sistema operacional, é o iOS ou é o Android, que está permitindo que vocês, através de um processo, de um software, façam ou recebam a ligação. Né? Quando vocês vão utilizar o WhatsApp para mandar mensagem, mandar um vídeo, né, fazer uma ligação pelo WhatsApp, fazer uma videochamada, é o sistema operacional, no caso do Android ou do iOS, que está gerenciando isso. Eu aqui, por exemplo, tenho o WhatsApp instalado aqui no meu desktop. Então, é o Windows que está gerenciando esse aplicativo do WhatsApp, permitindo que eu leia as mensagens de vocês, que eu, né, faça uma chamada de vídeo, que eu mande um vídeo, que eu mande uma mensagem, tá? É um processo que o sistema operacional está gerindo. E detalhe, todo software que a gente usa no nosso dispositivo, ele é um processo, ou um conjunto de processos. E o próprio sistema operacional tem N processos que estão executando para manter todo esse arcabouço, né, funcionando. Não é, o sistema operacional não é um único arquivo, são N arquivos que a gente tem aí que estão sendo utilizados, tá?
Então, depois, eu vou até mostrar aqui para vocês, isso a gente consegue visualizar no Linux também, que é o gerenciador de tarefas. E são todos os processos, todas as tarefas que estão em execução dentro do nosso dispositivo, sendo ele um computador, um notebook, um smartphone, um iPad, né? Um tablet. É ele que vai estar gerenciando todo esse processo, toda essa parte, tá? E um detalhe, pessoal, quando a gente pensa nessa arquitetura, né, do nosso computador, e a gente pensa também nessa questão de hardware, o sistema operacional, para poder conversar com o hardware, ele está alinhado, né, a todos esses pontos. E é claro, o que a gente está vendo aqui na nossa tela, para o nosso dispositivo, é um conjunto de zeros e uns. Tá? Por quê? A gente trabalha com um sistema binário. Então, ele faz o quê? Toda a transmissão que ocorre dentro desse computador, né, dentro desse dispositivo, são pulsos eletrônicos. Então, quando ele recebe um conjunto de pulsos, né, na via que ele tem, alguma via não vai chegar pulso nenhum. Significa que ali é zero. Aonde chegar o pulso, significa que é um. Né? Então, por isso que a gente tem todo aquele processo, né, de transformação do que a gente está vendo para binário. Então, a gente vai ter que ter esse controle, essa preocupação de trabalhar, quer dizer, a gente tem a preocupação de entender, porque o sistema operacional já vai estar fazendo toda essa tradução, tá? Do que a gente está vendo para o modo binário, zeros e uns. Sempre ele vai partir por esse caminho, ok? Então, como eu disse, ele vai gerenciar todos os recursos do nosso sistema computacional. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Toda a parte de hardware, a gente vai ter o sistema operacional que vai fazer o quê? A comunicação dos nossos aplicativos, da interface que a gente tem com o hardware. Ah, mas então quer dizer que agora, né, a gente está usando aqui, por exemplo, eu estou usando o Meeting, vocês estão assistindo a aula aí pelo Meeting. Então quer dizer que não é o Meeting que está mandando as informações, né, para vocês? Sim, mas ele está fazendo isso, né, com o apoio do quê? Do sistema operacional que nós temos aqui. É o sistema operacional que está gerindo isso, que está fazendo o quê? Pegando as informações que o Meeting está gerando, processando, né? Fazendo a comunicação com o hardware e, a partir daí, usando uma placa de rede para poder encaminhar esse sinal até o dispositivo de vocês. A hora que chega na placa de rede, é traduzido para mostrar para vocês aí, né, na tela, onde está vendo a minha imagem, e no caso também a imagem aqui que eu estou transmitindo. Tá? Então, a gente vai tendo todos esses recursos. A gente vai estar tratando, né, todas essas informações aí. Bom, e é claro, quando a gente pensa em sistemas operacionais, a gente pensa o quê? Numa evolução desses sistemas operacionais. A gente pensa em todo esse contexto. Tá? Então, hoje nós estamos vivendo o quê? A quarta geração de sistemas operacionais, já vislumbrando a quinta geração, que seria o quê? A computação quântica. Os sistemas operacionais quânticos, aonde tudo que a gente está acostumado a visualizar hoje, a entender o funcionamento, vai mudar. Né? A gente vai sair dessa geração binária e a gente vai para onde? Para uma geração dimensional. Tridimensional? 4 dimensões, 5, 10, milhares de dimensões, incalculáveis. Tá? Então, o processo de execução, né, o processo, né, vai ser diferente quando a gente chegar na quinta geração aí, que até então é a computação quântica. Mas aí, a gente teve uma evolução,
gradual desses sistemas operacionais. E detalhe, né? Até coloquei essa observação aqui, porque o software, ele só evolui drasticamente quando a gente tem uma evolução de hardware. Tá? Então, a evolução do sistema operacional, ela está diretamente relacionada à evolução da arquitetura dos computadores. Então, se a gente pegar os computadores da primeira geração, tá? Da segunda geração, da terceira geração, da quarta geração, a gente vem tendo que sistemas operacionais para atender a necessidade de cada uma das gerações. Tá? Sempre a gente vai estar pensando nisso. E é claro, né? A gente vai conhecer um pouquinho dessas gerações, dessa evolução do sistema operacional. Então, a primeira geração, aproximadamente aí década de 40, 50, eram os computadores que funcionavam a válvula. Muitos de vocês provavelmente, né, não viram nada funcionando a válvula, tá? Que são o quê? São lâmpadas, né? A gente chama de válvula ali, aonde todo, né, é a válvula que vai direcionar aí como a informação vai trafegar dentro do sistema operacional, dentro de um computador, dentro de um hardware, tá? Então, quando a gente pensa em computadores a válvula, né, eles eram projetados para resolver uma determinada tarefa. Então, pensava assim, eu quero um computador que vai fazer um cálculo. Não vamos entrar em detalhes no cálculo que vai ser feito, mas tinha um grupo que vinha lá, projetava, construía, programava, e é claro, a programação estava relacionada a como as válvulas iam se comunicar, operava e mantinha esse hardware funcionando. A gente não tinha uma linguagem de programação para os computadores a válvula. Consequentemente, se a gente não tem linguagem de programação, a gente não tem sistema operacional. Então, tudo era, né, relacionado a quê? Ao projeto, ao cálculo que ia ser feito. Por quê? O cálculo estava relacionado a um projeto de hardware que ia ser projetado, construído, para resolver aquele programa. Tá? Era aquilo. Então, digamos assim, nessa primeira geração, tá, os computadores tinham a capacidade de processamento de uma calculadora hoje que fica na nossa mesa ali esquecida, que ninguém mais usa calculadora. Mas ele tinha, a calculadora hoje, na verdade, tem uma capacidade de processamento muito maior do que a gente tinha aqui na época. A gente consegue fazer várias operações. No caso, esse computador a válvula ele é projetado para fazer uma determinada operação. Mas eu preciso mudar essa operação. Projeta-se um outro computador, constrói, programa, opera e mantém. Detalhe, tá? A coisa era complexa que começava-se a fazer um cálculo, a processar esse cálculo. Se uma das válvulas queimassem, eles tinham que começar tudo de novo. Tá? Porque queimou, desligou, parou de funcionar, retornou um cálculo errado. Então, a manutenção no computador a válvula era muito complexa. Por quê? Tinha que estar observando. Queimou válvula, queimou. Opa, para-se tudo, troca a válvula, começa-se tudo de novo. E é algo que não era assim tão incomum de acontecer. Pelo contrário, acontecia muito. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí. Partindo dessa parte, né? Então, chegamos aonde? Aos computadores, né? Aos sistemas operacionais, aos computadores de primeira geração. Né? Aí alguns exemplos aqui, por exemplo, né? Computador de relevo, Colossus, de 1944, o MARC. O mais famoso aqui, né? O ENIAC, tá? Que era um computador aí da Universidade da Pensilvânia, né? Então, Estados Unidos, né? Junto com
o Colossus aqui da Inglaterra. Tá? Aí partimos para onde? Para a segunda geração. Tá? Uma geração aonde a gente passava a ter uma execução em lote. Tá? Uma execução em lote do que queria-se. Tá? Então, passou-se a usar o quê? Esquece as válvulas, os relés, e a gente vai para onde? Para os transistores. Tá? E a partir daí, agora a gente consegue passar para o computador o que ele deve processar. Tá? E foi quando surgiram o quê? Os mainframes. A gente passa a ter aqui o quê? Os mainframes. Dentre eles, né, IBM. A IBM foi marcante aí, né, nessa evolução. Então, se vocês, por exemplo, assistirem 2 filmes aqui que eu indico para vocês, tá? Estrelas Além do Tempo. Vocês vão ver nesse filme, Estrelas Além do Tempo, a implantação do mainframe da IBM na NASA, tá? Claro que o foco não era a implantação do mainframe, mas ele faz parte do contexto do filme, inclusive apresenta algumas falhas de processamento, ora ele, com a mesma entrada, ele retorna valores diferentes, tá? Então, isso, vocês vão ver no filme, tá? Que tinham falhas, consequentemente, de processamento do que estava em execução nele, tá? Então, é um filme interessante para vocês estarem lendo, assistindo aí, Estrelas Além do Tempo. E o outro filme que agora, estava com o nome na cabeça e fugiu aqui, que ele narra um pouco a história do Alan Turing, O Jogo da Imitação. Tá? Ele mostra todo o contexto, né, de Alan Turing e onde ele constrói um computador, tá, que seria o computador da primeira geração, tá, para resolver um problema. Então vocês vão ver, né, que nesse filme do Alan Turing, O Jogo da Imitação, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar projetando. Qual que é o problema que a gente quer resolver? O problema é esse. Então, eles vão projetar o computador, eles vão construir esse computador, e a partir daí esse computador vai resolver esse problema para qual ele foi projetado. Primeira geração que a gente tem. Tá? Não me lembro agora como é que ele chamou esse primeiro computador dele. Tá? Mas, obra do Alan Turing. Né? Então, o jogo da imitação. E pensando aí na segunda geração já, Estrelas Além do Tempo, onde vocês vão ver, né, esse computador de grande porte, né, sendo implantado na NASA. Então, vocês vão ver o tamanho da sala, né, que era utilizado para colocar o mainframe, né, da IBM, no caso, para resolver, né, os cálculos, né, de envio e recebimento, né, do homem que estava querendo ir para a Lua, né? Então, foi aí na década de 60 que aconteceu todo esse processo. Tá? Então, assistam lá. E como ele é produzido em lote, é feito o quê? Toda a entrada, o processamento e depois a saída desse processamento. E aqui, no caso, uma impressora. Tá? E ele vai produzindo, ele vai processando em lote. Ou seja, você passa para ele um conjunto de tarefas e ele executa a primeira tarefa, a hora que ele termina, ele vai para a segunda, terceira, quarta, mas enquanto ele não terminar a tarefa, ele não inicializa uma nova tarefa, tá? Então, né, essa parte aí da nossa segunda geração, né? Aí a gente vai para os computadores, né, da terceira geração, 65 até a década de 80 aí, né? Onde a gente passa a ter o quê? Circuitos integrados, multiprogramação, tá? E a gente passa a ter aí 2 tipos de computadores. Os computadores científicos, os computadores comerciais. Tá? Os científicos, basicamente, né, focado aí na
resolução de cálculos numéricos, né, utilizados aí em grandes universidades, e os comerciais, orientados a caracteres, principalmente focado aonde? Organização e ordenação, e, consequentemente, impressão, né, de dados bancários e companhias de seguros. Tá? Então, a gente passa a ter esses dois tipos aí. A gente vai entrar nesse contexto de multiprogramação um pouco mais adiante também, tá? E, claro, chegando aí, né, nos computadores aí, né, de quarta geração, então a gente passa a ter o quê? A utilização dos chips. A gente passa a ter aí, né, a instituição, né, dos microcomputadores, são os computadores pessoais, sistemas operacionais mais eficazes, né? Então, aqui, né, a gente passa a ter o quê? O MS-DOS, como um sistema operacional de destaque, né, na época. Não que ele seja o melhor da época, porque naquela época também já existia o iOS, tá, da Apple, né, mas foi o DOS que se destacou por conseguir, né, rodar aí em vários microcomputadores, também uma questão de custo com relação a isso. Passamos, né, a ter o quê? A parte da interface gráfica, que é o que a gente está vendo hoje, né? No 80 e também na década de 80, o surgimento dos primeiros Windows, né? A gente pega lá o Windows 3.11, né? Windows 3, Windows 3.11, que teve um grande destaque aí. Depois o Windows 95, 98 e assim, né, a sua evolução. Temos também aí o iOS 2, que é o sistema operacional, né, da IBM, em parceria aí também com a Apple. A Apple já está pensando no iOS, né, nessa parte aí. E, claro, passamos a ter aí na década de 80 uma evolução constante relacionada a hardware. Então, a gente sai ali dentro dos computadores, né, XT e tudo mais, e aí a gente vai para os 286, 386, 486, 586, né, os Pentiums 1, 2, 3, 4, os cores, né, aí começou, né, o Core 1, Core 2, e assim a evolução tanto do hardware quanto dos processadores para estar gerindo, né, tudo isso. E é claro, pensando aí agora no futuro, né, a computação quântica, que é algo ainda que a gente está vislumbrando como que vai ser todo esse contexto, né? Existe a parte conceitual, existe, né, alguns computadores já pensando na computação quântica, trabalhando, né, usando aí, né, um processamento quântico, mas ainda meio obscuro, né, para nós, réis mortais. E é claro, a quarta geração, a gente passa a ter essa comunicação via barramento, tá? E o barramento, pessoal, é a capacidade de transmissão dos dados, tá? Ou seja, dos pulsos binários, zeros e uns. Então, a gente tem aqui o quê? Os computadores 8 bits, né? Onde a gente consegue encaminhar 8 pulsos de cada vez. Depois a gente vai para uma arquitetura 16 bits. Agora passamos a ter né, um barramento de 16 vias. Aí a gente vai para os computadores 32 bits. E hoje, os computadores aí 64 bits, tá? Que a gente tem, né? E está utilizando aí hoje, né, os computadores aí de 64 bits. E é claro, se a gente pensar num sistema operacional de 8 bits, né, a gente teve uma mudança para os 16, os de 32 e, consequentemente, para 64. Tanto que, se eu tenho um sistema operacional 32 bits, eu não consigo executar nenhum aplicativo que foi construído, foi projetado para 64 bits. Porque ele vai tentar usar um hardware que não existe, tá? Então, não vai funcionar. Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado, né? Quando a gente pensa, né, toda essa questão aí com relação, né, à variação aí da arquitetura, desde os 8 bits até 64 bits. Claro, com 64 bits a gente passa a ter um desempenho muito maior
né, de processamento. Tá? Aqui, por exemplo, né, alguns tipos de sistemas operacionais que a gente pode estar encontrando, né? Sistemas operacionais para computadores de grande porte, para servidores, né? Então, hoje, tá, se vocês olharem lá, por exemplo, no site do Ubuntu, vocês vão ter lá o Ubuntu Desktop, que é para nós, usuários comuns, e o Ubuntu Servidor, tá? Que são o quê? Para servidores. Tá? E, consequentemente, a gente tem também isso relacionado ao Windows, né? Tem as versões do Windows, Windows 10, Windows 11, e tem o Windows Server, né? 2020, 2023, 2025, né? Que são sistemas operacionais criados especificamente para servidores. Tá? Aí a gente tem sistemas operacionais de microprocessadores, sistemas operacionais pessoais, né? Portáteis, onde a gente tem o que aqui, ó, o nosso Android, o nosso iOS, né? O iOS, né? Embarcados, pessoal, sistemas operacionais embarcados está tendo aí uma grande visibilidade, né? Por quê? Porque são sistemas operacionais que vão gerir o quê? Geladeiras, cafeteiras, tá? Porque tem um sistema operacional aí que está gerindo todo aquele dispositivo, né? Os de nós, de sensores, que está sendo aí, né, muito utilizado ultimamente, principalmente com o advento da internet das coisas. Mas, por exemplo, eu tenho aqui um sensor, né, que é a minha lâmpada inteligente. Ela tem um sistema operacional ali dela, para gerenciar o funcionamento dela. São sistemas operacionais pequenos, né? Sistemas operacionais em tempo real, que são aqueles, né, construídos para gerir, por exemplo, usinas nucleares, aeronaves, porque ele tem que funcionar ali em tempo real. E o último aí, mas também, talvez o que a gente também utiliza no nosso dia a dia, que são o quê? Os nossos smart cards, né? Os nossos cartões aqui, né? Cartão de crédito, cartão de conta, por exemplo, onde a gente tem um chip aqui, e é claro, está funcionando aí com essa parte agora, né? Do da aproximação e tudo mais. Então, são alguns tipos, né, dos sistemas operacionais aí que a gente está utilizando atualmente, né, e é claro, provavelmente novos, de acordo com as demandas, vão sendo criados, né, vamos dizer assim, né, implementados, adaptados para uma nova realidade que a gente tem aí no nosso dia a dia, né. Ah, vendo aqui alguns comentários que o pessoal colocou aqui, né, pessoal falando aqui da época do MS-DOS, né? Nostalgia agora, né? O Marcos aqui, o Fábio, esquete de 9 polegadas, sensacional. 5 e um quarto, 3 e meia, né? Os de 9, 5 e um quarto não podia dobrar de jeito nenhum, não podia ter um ímã perto, senão apagava tudo. Mas vocês não viveram o advento do cartão perfurado, tá? Vocês não viveram isso ainda. Por quê? Você desenvolvia, salvava uma informação, tudo em cartões perfurados. E tinha uma sequência desses cartões. Se você mudasse um cartão desse da ordem, parava de funcionar. E os cartões não eram numerados. Tá? Consequentemente, não tinha como você colocar isso na ordem de novo, né? O pessoal lembrando aqui do Lotus 123. Ó, o pessoal da velha guarda, hein? DBase, COBOL, né? Sim, como o Marcos colocou aqui, a gente tinha muita limitação com relação a isso, pessoal. Mas por quê? A gente tinha limitação de hardware. Tá? Então, o software também era limitado por conta disso. Né? Com a evolução do hardware, como eu disse, né, o sistema operacional, que é software, ele vai evoluindo de acordo com o que o hardware vai evoluindo. Tá?
Então, assim, e hoje existia o quê? Uma evolução muito rápida. Hoje a gente está um pouco estagnado com relação à parte de hardware. Chegou num ponto aqui que a evolução demora mais tempo. Mas, por exemplo, anos atrás, pensava-se o quê? Pentium. No começo do ano lançava-se o Pentium 1. 4 meses depois, o Pentium 2. 3 meses depois, o Pentium 3. Tá? Então, a evolução, né, de hardware era muito rápida. Tá? Então, a gente tinha toda essa questão. Sim, Rony. Se você tem, por exemplo, os sistemas embarcados de registradores de ponto, se você tem um sistema funcionando ali no relógio de ponto, ele é um sistema embarcado, tá? Por quê? Porque o relógio de ponto, ele precisa de um sistema operacional para poder funcionar. Só que tem que ser um sistema operacional menor, tá? Mas ele é um sistema embarcado, tá? Nossa, o Marco foi lembrar lá da loteca, né? Como meu avô dizia, né? Joguei na loteca, que era os cartões perfurados lá, né? A lot... Que loto fácil o quê? A loteca, né? Tinha várias que você pegava o cartão perfurado para poder comparar depois quais os números que você marcou. E detalhe, se você ia lá depois na lotérica com o cartão perfurado, tinha uma máquina que lia para saber se os números que você marcou ali, para saber se tinha ou não, né, acertado. Mas tinha toda essa questão, todo esse processo, né? Vivi tudo isso daí, né? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, como eu disse, a gente tem o quê? Né? Os programas que são desenvolvidos, obviamente, utilizando uma linguagem de programação, tá? E, claro, cada um desses programas que estão sendo executados no computador, ele é o quê? Um processo, tá? E esse processo, ele tem, ao contrário do que a gente viu lá, né, nos computadores de segunda geração que tinham processamento em lote, tá? Agora a gente tem o quê? A gente tem uma forma onde a gente vai ter uma execução, uma concorrência de processos para estarem executando, tá? Então, o que a gente passou a ter ali, né, na quarta geração? A gente passou a ter a ideia que a gente está executando um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? Só que, na verdade, não era isso que acontecia. Por quê? Porque, pensando nos computadores lá no início, né, da quarta geração, a gente tinha o quê? Os micros, né, processadores. Só que ele tinha capacidade de executar um processo de cada vez. Só que o sistema operacional precisa de N processos para se manter atualizado, sem contar os processos que nós, usuários, startamos, né? Então, o que que acontecia? A gente tem essa ideia de que as coisas estão acontecendo paralelas, mas, na verdade, não estavam. Por quê? Eu tenho um único núcleo. E como eu falei lá no primeiro slide, tá, o sistema operacional são processos executados no modo núcleo. Ele vai gerenciar esses processos. Então, se eu tenho um processo em execução, não tem como eu colocar um segundo processo em execução sem tirar o processo que estava lá. Então, para isso, eu tenho que guardar o que já foi executado daquele processo, tá? E eu tenho que saber quais os processos que estão em execução. Porque esse processo ele vai entrar e sair de execução. Hoje, né, os computadores atuais, hoje, que são os computadores onde a gente tem lá
10, 15, 20, 30 núcleos, a gente passa a ter o quê? Uma execução em paralelo real. Por quê? Porque se eu tenho 4 núcleos, eu posso ter 4 processos rodando ao mesmo tempo, mas eu vou ter um processo em cada núcleo. Tá? Então, eu tenho uma execução em paralela de processos, porque eu tenho vários núcleos em execução. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Vou mudar a forma que está compartilhado aqui. Tá? Por quê? Porque eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês entenderem esse contexto do que está acontecendo no computador. Tá? Deixa eu voltar aqui. Estou compartilhando com vocês aqui. Vou aumentar também o zoom aqui para ficar melhor, tá? Para vocês conseguirem ver aí mais detalhadamente o que está acontecendo, né? Então, eu tenho aqui, ó, o meu gerenciador de tarefas. Aonde? Tá até aqui, ó, processos. Eu tenho todos os processos que estão em execução nesse computador. Olha só que maravilha aqui, ó. Tudo isso daqui, pessoal, está em execução nesse computador que eu estou usando aqui. Tá? Tudo isso. Notem que tem sistemas, né, processos do sistema operacional e processos do usuário, ou seja, meus processos. Por exemplo, ó, o Java. O Java é um processo de usuário. Tá? Se eu pegar aqui ainda, ó, mais para o início, que são processos que estão mais em execução, o Google Chrome. O Google Chrome é um processo que eu startei. Tá? O Microsoft Edge é um processo que eu startei, é um processo de usuário. O WhatsApp é um processo de usuário. Né? Windows Explorer, processo de usuário. Acrobat, de usuário. Tá? O Norton é um processo de usuário. Né? O Excel é um processo de usuário, porque eu abri. O host de serviços aqui é um processo do sistema operacional. Por quê? Porque são processos para gerir, né, o próprio sistema operacional. O sistema operacional ele precisa de N processos para ser executado. Tá? E aí entra toda essa parte aqui, ó, de serviços. Todos esses serviços que têm o ID do processo são processos, né, que o sistema operacional está gerenciando. Tá? Aqui também, se você ver, tem um Acrobat. Ó. Tudo bem, esse é um processo que eu instalei, mas é um processo que está sendo gerido pelo sistema operacional, tá? Que é a atualização, né, do Acrobat. O App Info, informações sobre aplicativos, é um processo do sistema operacional, porque ele está guardando informações dos aplicativos que estão em execução. Então, a gente vai ter essas duas distinções, processos do usuário, processos do sistema operacional. Processos do sistema operacional, o usuário não tem acesso. É só do sistema operacional. É o sistema operacional que está gerindo todo o nosso hardware. É ele que está gerindo comunicação com mouse, teclado, mesa digitalizadora, impressora, conexão com a internet, ou seja, placa de rede, placa de áudio, placa de vídeo. É ele que está gerindo todas essas informações. Tá? E aqui, ó, para vocês terem uma ideia, eu entrei aqui na parte de detalhes dos processos, tá? Isso daqui é o gerenciador de tarefas do Windows, o Linux também tem essa parte, tá? Então, vocês podem consultar. Ele está falando aqui, ó, todos os processos que estão em execução,
os processos que estão suspensos. Então, tem uma série de processos aqui, ó, do usuário Alessandro que está suspenso. Os processos que estão aqui como sistema são os processos do sistema operacional. Os que estão com o nome de usuário aqui, no caso, meu usuário, são processos, né, que eu startei. Né? Serviço local são processos também do sistema. Né? E aqui vai ter basicamente processos do sistema, ó, processo de serviço de rede, que é o quê? É um processo do sistema operacional para gerir tudo isso. Né? Então, aqui, vocês vão ver, sistema é sistema operacional. Alessandro, que eu startei, né? Sistemas aí, né, que foram startados por mim no momento que eu me loguei a esse computador. Tá? Então, a gente vai tendo todo esse controle aí de acesso. Tá? Temos aqui qual CPU que ele está utilizando, tá? CPU 0, CPU 1. Aqui, no caso, seria o quê? O núcleo. Tá? Ó, tem alguns aqui que estavam executando no 2, no 3, no 5. Vai depender, essa máquina aqui, ela tem 12 núcleos, tá? Então, eu consigo executar até 12 processos em paralelos ao mesmo tempo nessa máquina. Né? Então, é o que está acontecendo, né? Tem alguns processos aqui, eu vou até colocar para classificar aqui, vamos ver se vai trazer, não está atualizando aqui né, do jeito certo aqui, mas já vi aqui que ele está executando alguns processos no núcleo 1, no núcleo 0, no 2, no 3, no 4, no 5, tá? Então, é o que está acontecendo. O quanto esse processo está utilizando de memória e arquitetura, né? Tem aqui processo da arquitetura x86, ó, que é o Java, mas tem processo aqui, a x64. A x86 é lá 16, 32 bits, né? Lá atrás. Tá? Então, a gente vai, e a descrição de cada processo. Né? Aqui são todos os processos relacionados ao usuário, né? Aqui a gente vai ter o quê? O que está sendo carregado na inicialização, né, do Windows, no momento que eu inicializo o Windows. Nossa, isso daqui eu preciso desabilitar. Isso aqui consome espaço, né, consome processo na execução, na carga do sistema. O OneDrive eu posso vir aqui também desabilitar, ou seja, no momento que eu reiniciar o sistema, isso não vai ser carregado junto com o sistema operacional. Tá? Então, é uma forma de eu estar gerenciando aqui os processos que eu quero ou não estar carregando. Né? Aqui a gente vai medir o desempenho, né, o histórico dos aplicativos que foram, né, executados e quanto tempo eles foram executados, tá? Aqui uma análise, né, de como está o desempenho, né, desse computador, né? Então, como que ele está sendo, né, executado aqui, como que ele está sendo gerenciado, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, memória, né? Estou com 12 GB de memória disponível, né? Ou seja, eu estou utilizando aí, né, mais que 60%, né, que é 32 GB. Utilização da CPU, né? Então, aqui temos um gráfico aqui de como está, né, a utilização da CPU. Todo o processo, pessoal, que está em execução ou está aguardando execução, ele está carregado na memória, tá? Então, quando eu tenho, né, espaço livre na memória, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma velocidade maior. Por quê? Porque eu não vou precisar desocupar a memória para carregar novos processos, tá? Está sobrecarregado, de certo modo, né, a utilização aqui de memória. Por quê? Porque eu estou com um monte de coisa aberta aqui, tá? Pensar aqui na questão aqui, ó, do Chrome, tem 43 processos do Chrome em execução, tá? São várias abas que estão abertas, são várias
é, pois é, pô, fugiu agora o termo, hum, extensões que estão vinculadas ao Chrome, que também, né, geram uma execução do Chrome. Além do Chrome, tem o Edge aqui também, né, executando, que está com 15 abas, né, 15, né, executando. Tem o WhatsApp, que são 2 WhatsApps que estão rodando aqui nessa máquina, né, o Windows Explorer, o Acrobat, né, o Outlook, o Google Drive, né, o Norton. Então, são processos que estão em execução nessa máquina. E quando eu tenho memória disponível, significa que está tudo na memória para ser executado. Então, isso é um ganho. Se isso daqui tivesse em 100%, isso é problema, tá? Sérios problemas, por quê? Porque vai impactar, né, no, na evolução, na execução, né, na velocidade de execução, né, do computador. Isso a gente vai entender tudo ao decorrer do tempo aí que a gente estiver utilizando, estudando sistemas operacionais. Por quê? Porque a gente vai estudar e conhecer os 4 pilares fundamentais do sistema operacional, que é o quê? O gerenciamento de memória, que é isso que a gente está vendo aqui, né? O gerenciamento do disco, ou seja, o nosso sistema de arquivos, tá? O disco também não pode ficar lotado, né? O escalonamento, ou seja, os processos que estão em execução, tá? Como que é feito o gerenciamento de todos os softwares que estão abertos e estão em execução no nosso computador. Isso inclui os processos de sistema e também os processos de usuário, tá? Então, a hora que a gente, né, starta o computador, o que vai acontecer? Vai carregar todos os processos que vão, né, fazer o quê? O gerenciamento desse nosso hardware. Então, o sistema operacional tem uma infinidade de processos que estão ali em execução, tá? Então, a gente vai estar, né, aprendendo isso. Então, a gente vai estar pensando o quê? Em processos, em memória, em armazenagem, né, desses arquivos, e também o quê? Os dispositivos de entrada e saída. O teclado, o mouse, né, uma impressora, uma placa de rede, uma mesa, né, digitalizadora, são o quê? Periféricos que estão ligados ao computador. Então, a gente também vai entender como é que funciona esse gerenciamento, como é que tudo isso funciona aí no nosso dia a dia. E o sistema operacional, ele é responsável por estar gerindo tudo isso. Tá? Então, por que que eu coloco aqui um HD externo e automaticamente o sistema operacional já me mostra esse HD externo? Porque o sistema operacional já foi lá, reconheceu esse HD externo, já montou o sistema de arquivos desse HD externo e, consequentemente, já mostrou aqui para mim todas as informações. Tá? Se eu colocar um pendrive, a mesma coisa. Tá? Ele já vai reconhecer o pendrive automático e já vai listar para mim as informações que estão nesse pendrive. Então, o sistema operacional está gerenciando tudo o que está acontecendo, né, no nosso hardware. É o sistema operacional que vai gerenciar a memória, que vai gerenciar o sistema de arquivos, nossos HDs, que vai gerenciar o mouse que eu estou usando, se eu estou, né, movimentando ele, se eu estou clicando para mudar ele de operação. É ele que vai estar gerenciando tudo isso. É ele que vai estar controlando isso. Se eu estou digitando alguma coisa no meu teclado, o que está sendo mostrado, né, no meu monitor. Então, é o sistema operacional que está cuidando de tudo isso, aliado aos seus processos. E é claro, ele que está incluindo para a execução e removendo da execução os processos. Tá? Tem uma. Eu estou tentando. Ó, aqui eu tenho quanto tempo cada processo está utilizando da CPU. Tá? Então, o Acrobat, ó, 1 segundo.
né? Mas tem processos aqui, por exemplo, o Chrome, ó, 5 minutos e 17 segundos, 18, 19. É o tempo que ele está ficando em execução. Mas tem processos aqui que estão há muito, muito tempo, né? Então, a gente vai tendo esse acompanhamento, tá, de todos os processos que estão em execução e quanto tempo ele está ficando em execução dentro de um intervalo, tá? Por exemplo, ó, uso de recursos desde 23/7/2025. Ou seja, esse computador ele foi ligado dia 23/7 e eu não desliguei mais. Então, ele está aqui em execução há um mês. Tá? Então, aqui tudo que eu fui fazendo nesse um mês, ele está gerando um histórico aqui de quanto tempo cada processo ficou em execução, quanto que ele consumiu de rede, quanto que ele consumiu de memória, tudo vai estar gerenciado ali, o sistema operacional vai estar gerenciando e vai estar organizando tudo isso. Tá? Então, isso é uma forma de a gente ter um controle do que está acontecendo, tá, no nosso computador. E batendo o olho aqui, por exemplo, ó, o Chrome, ou seja, todas as guias do Chrome estão ocupando, em média, 13% do processamento. Tá? E de memória, quase 3 gigabytes de memória. Tá? Ele está ocupando isso. Ah, mas por que, professor, que está ocupando tudo isso? Olha, eu estou usando o Meeting no Chrome. Tá? Por isso que ele está usando esse monte de rede aqui, ó. Porque ele está fazendo uma transmissão, né, usando a rede, para chegar até vocês. Então, aqui é uma forma também, claro, visual, de eu estar vendo o que está acontecendo dentro do meu computador. Quais processos que estão consumindo mais tempo, que estão utilizando mais a CPU, tá? Estão utilizando mais a memória, para que eu possa buscar uma solução e otimizar o que está acontecendo no meu sistema operacional. Então, como que é feita a execução desses processos? É um dos pilares que a gente vai estar estudando no sistema operacional. Como que está sendo feito o uso dessa memória? Como que está sendo feita a alocação, ou seja, a definição do espaço da memória que cada processo vai estar executando? É o sistema operacional que está gerindo tudo isso. Como que é feito, né, a armazenagem de arquivos temporários ou arquivos de usuário no disco? É o sistema operacional que vai cuidar de tudo isso. Como que está sendo feita a utilização da rede? É o sistema operacional que está gerindo todas essas informações, tá? Então, é tudo isso que a gente vai estudar, como é feita essa transmissão, como é feita a alocação de memória, como que é feita a paginação, né? Como que é feita a divisão de setores para armazenar as informações em disco, como que o sistema operacional vai gerenciar qual processo que vai entrar em execução e qual processo que vai sair, porque tem processos que são prioritários, né? Tem processo que tem que ser executado mais vezes do que outros, vai depender, obviamente, do uso, né, desse dispositivo, e o sistema operacional vai adaptando de acordo com a necessidade. Ah, tem processos que precisam executar mais rápidos, tem processos que precisam executar mais vezes, tem processos que tem que ficar mais tempo em execução. Então, o sistema operacional é que vai gerir tudo isso, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que está aparecendo esse status aqui, ó, dessa folhinha verde, tá? Significa que o sistema operacional está melhorando a eficiência desses processos, por quê? Porque são processos que estão sendo executados com mais frequência. São processos que eu, por exemplo, como usuário, estou mexendo mais. Por que isso? Ó, o Chrome. O Chrome agora é um processo que está tendo o quê? Ele está ficando mais tempo em execução, por quê? Porque eu estou usando ele para transmitir essa aula. Então, ele tem que ficar mais tempo em execução,
Por quê? Porque é ele que está sendo, né, utilizado com uma frequência maior. O Edge também está aqui, agora ele não está usando nada, mas é um processo no navegador que eu estou usando bastante também. Né? Estou a todo momento trabalhando com ele, mexendo com ele. O gerenciador da área de janelas da área de trabalho, que é esse que eu estou usando aqui, também está tendo uma prioridade. Por quê? Porque eu estou navegando nele para mostrar as coisas para vocês. Tá? E assim vai acontecendo. O WhatsApp também está ocupando espaço, por quê? Vocês estão vendo aqui, está chegando mensagens. Então, ele está buscando mensagem, ele está aberto, ele está sincronizando. Tá? Então, o sistema operacional ele tem essa função, né? De acordo com a necessidade, ele vai colocando o processo em execução mais ou menos vezes. Ele vai gerindo isso. Tá? E para isso, ele tem o que a gente chama de escalonadores, que é justamente escalonar o processo. Tá? Colocar o processo em execução. Tirar o processo de execução, saber qual processo que ele vai colocar mais vezes em execução. Aqui, se a gente estiver voltando a falar do Chrome, é um processo que está ficando mais vezes em execução, melhor, ele está sendo mais, né, colocado em execução e ele está ficando mais tempo em execução que outros processos. Por quê? Porque ele é um processo que, nesse momento, é prioritário no funcionamento do computador. Por quê? Porque eu, usuário, estou usando ele com frequência. Se vocês estão aí no computador de vocês, na casa de vocês, e abrir essa janela do gerenciador de tarefas, vocês vão ver que o Chrome vai aparecer com a maior frequência. Por quê? Porque vocês provavelmente estão usando o Chrome ou o Edge, tá? Vai depender do navegador que vocês abriram o link do Meeting, para poder estar recebendo essas informações, recebendo esse áudio, esse vídeo, essa transmissão que eu estou fazendo. Então, são processos que estão sendo mais utilizados. Consequentemente, ele vai ter aí uma necessidade maior de continuar em execução. Ah, mas então o escalonador é responsável por isso? Sim. E como o escalonador funciona? Ele tem algumas características. Nesse momento, ele está usando qual característica para poder definir qual processo que vai ficar mais tempo em execução? O processo que está mais sendo utilizado por nós usuários, né? Como o Saulo colocou aqui, ó, e o Marco também. Falou que lá tá, o Chrome está em cima. Por quê? Porque é o Chrome que está recebendo essas informações, tá? Aí o Saulo falou, ó, tem o Bravo aqui, que é o quê? O Brave, que é um processo. É um processo que vai fazer o quê? Barrar anúncio. Então, ele também vai ficar mais tempo em execução no momento que ele estiver fazendo o quê? Utilizando o navegador. Se o navegador está aberto, o que vai acontecer? Esse processo vai ser startado também. Por quê? Vai ser uma extensão, provavelmente, do navegador, ou um programa ali instalado. É um processo. Sendo ele extensão do navegador ou um programa, né, que está em execução, ele é um processo. Então, sempre que ele for acionado, né, pelo Chrome, pelo Edge, por exemplo, ele vai ter uma evidência maior. Ele também vai concorrer, e detalhe, ele vai concorrer com o navegador para ficar em execução. Por quê? O navegador está lá em execução, atualizando, e ele também está precisando ficar em execução, por quê? Porque é ele que vai verificar se o que está chegando no navegador é um anúncio ou não, e, consequentemente, mudar isso. Tá? E aí entra o quê? O Brave, por exemplo, ele pode ser o quê? Um processo filho do navegador, sendo ele o Chrome ou sendo ele o Edge. Por quê? Porque ele pode ser uma extensão desses navegadores. E, consequentemente, ele vai estar vasculhando isso. O Marcos colocou aqui, ó, o Defender. O meu Defender está desabilitado. Por quê? Porque eu tenho o Norton. Só que, por exemplo,
O Norton é um processo que faz concorrência com todos os outros. Por quê? Porque a todo momento ele tem que estar o quê? Verificando, ele tem que estar rastreando a informação que está chegando e que está saindo da rede, de um pendrive, do HD externo, do próprio HD, da memória. Então, ele está monitorando tudo isso. E ele fica constantemente sendo o quê? Colocado em execução. Então, ele também é um processo que vai ser escalonado muito mais rápido. O Norton, por exemplo, ele tem uma opção que não habilitem. Deixem lá ele lá para rodar em segundo plano. Por quê? Se vocês tirarem a opção, né, de segundo plano, ou colocarem ele para executar em primeiro plano, ele simplesmente vai ter prioridade total sobre os outros processos. Então, ele vai ser o processo que vai ficar mais tempo em execução, dentro, né, do ciclo, depois a gente vai estudar um pouco mais essa parte de ciclo, e é um processo que, se for tirado de execução, logo na sequência ele vai voltar em execução de novo. Por quê? Porque ele está fazendo a varredura do sistema inteiro. E isso faz com que a máquina passe a executar um pouco mais lenta, né? Olha, problema, mas como assim? Ora, provavelmente vocês já fizeram o quê? Poxa, esse computador tá lento pra caramba, eu não sei o que está acontecendo. Nossa, pedi para abrir o Word, demorou. Pedi para abrir aqui o navegador, tá demorando. Vou reiniciar ele, tá? O que que acontece? No momento que você reinicializa o computador, tudo isso daqui, ó, é zerado. Esses processos de usuário, principalmente, vão ser finalizados e eles só serão abertos se você for lá e startar esse processo de novo. Caso contrário, ele não vai voltar. Então, reiniciando o computador, ou desligando, iniciando ele e ligando ele novamente, você está zerando a fila de processos para executar, você está zerando a memória, você está deixando ele totalmente limpo, clean, e a partir daí você vai começar a utilizar ele novamente. Por isso que a gente tem o quê? No momento que a gente reinicia o computador, a gente tem essa impressão, poxa, melhorou, está mais rápido. Mas não é que ele está mais rápido, é porque todos aqueles processos que a gente estava executando, que está concorrente com o sistema operacional e outros programas, pararam de ser executados. Só que se a gente começar a startar novamente, a tendência é o quê? Aumentar o uso da memória, aumentar o uso de processamento, aumentar o uso de rede, de disco. Por quê? Porque a gente está voltando novamente, tá? O quê? A execução desses processos. Tá? Então, ele vai, com o tempo, vai continuar lento novamente. Se eu pegar agora, ó, esse computador, como vocês viram, faz um mês que ele está ligado. Então, tem muita coisa na memória, 60%. Se eu reiniciar ele agora, essa memória aqui vai cair para 10, 15%. Por quê? Porque as 43 guias do Google, né, do Chrome, vai estar fechada, as 15 guias do Edge vão estar fechadas, né? O WhatsApp vai estar fechado. Mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou começar a abrir isso de novo. Começar a carregar essas guias. Ele vai começar a voltar aqui. Aí vai começar a ocupar espaço de memória. Vai começar a ser concorrente para ser escalonado, para ser processado. E aí a gente vai ter o quê? Obviamente, um aumento de tudo isso. Tá? Alguma dúvida até aí, pessoal, ou tranquilo? Tudo sossegado por enquanto? Ou algum detalhe aí que vocês ficaram em dúvida, que vocês querem tirar? Eu vi aqui, parece ter
uma mensagem aqui, deixa eu ver. O pessoal foi mandando aqui. Deixa eu dar mais uma repassada aqui nos questionamentos de vocês. Né? Só para validar aqui. Deixa eu pegar aqui. Tranquilo, tranquilo. O Saulo colocou aqui. O Norton se enquadra em STOs de tempo real? Ele é um processo de tempo real, Saulo. Ele não é um SO, tá? Ele não é um sistema operacional. Por quê? Porque ele não gerencia um hardware, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, num computador, sem instalar o sistema operacional, instalar o Norton, não vai funcionar. Na verdade, eu não vou nem conseguir instalar ele, né? Porque ele é um software que faz o quê? A varredura dos arquivos em memória, em disco, né? Mas ele não gerencia um dispositivo, ele não gerencia um hardware. O sistema operacional de tempo real, a gente vai colocar como exemplo, né? Dois exemplos. O sistema que gerencia, por exemplo, uma aeronave, porque esse tem que funcionar em tempo real, tem que ser tudo assim, né? Instantaneamente. Olha, você não pode esperar que o sistema execute algo durante um voo, principalmente se estiver dando uma pane, ele tem que resolver isso o mais rápido possível. E o outro exemplo também seria um sistema operacional que gerencia toda a parte de monitoramento, por exemplo, de uma usina nuclear. Tá? A tomada de decisão tem que ser muito rápida, então ele tem que trabalhar ali em tempo real. Por quê? Tem que estar monitorando, né? Porque toda a parte, né, de hardware que verifica lá a temperatura do núcleo. Tá? Então, esse é um sistema em tempo real, tá? Um sistema operacional em tempo real. Tá joia? Bom, aí, né, falamos, né, sobre a questão da memória, sobre a questão do processador, falamos também sobre, né, o escalonamento, que depois a gente vai entrar em detalhes, né, com relação a isso. Deixa eu ver se faltou algum ponto aqui, né, para a gente estar discutindo aí. Um outro ponto aqui, né, que talvez que eu falei, que a gente acabou não tendo aí, né, uma demonstração sobre isso, está relacionado ao quê? Né, a parte de conversão de dados. Né? O que seria essa conversão de dados? Ora, como eu disse, o computador, ele é o quê? Binário, zeros e uns. Mas nós não somos. Tá? Nós não somos binários. Nós entendemos o quê? Letras, números, né? Palavras. Então, a gente tem que fazer o quê? A tradução do nosso conhecimento, da nossa linguagem, para uma linguagem de máquina, baseada em zeros e uns. Tá? Então, aí entra todo esse processo de conversão. E como é que a gente faz esse processo de conversão? Só uma dúvida do Matheus aqui. Quando eu tenho uma placa de vídeo, eu alivio os processos. Ah, de certo modo, Matheus, você alivia o quê? Vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, uma placa de vídeo, a minha NVIDIA aqui, ó, você não vai aliviar o processo, você vai aliviar o processamento do vídeo, do áudio. Por quê? Porque você passa a ter todo os processos relacionados a áudio e vídeo vão ser executados aonde? Vão ser armazenados aonde? Dentro da placa de vídeo. Tá? Quando a sua placa de vídeo tem memória, tem um processador, ela passa a gerir isso. Tá? Por exemplo, a minha placa de memória, a minha placa de memória,
A minha placa de vídeo, ela é uma placa de vídeo que tem 12 GB de memória, tá? Ou seja, tá usando aqui uma porcentagem aqui, ó, dela. Ela tem memória compartilhada. Por que que tá usando isso daqui na minha placa de vídeo? Porque é ela que está fazendo todo o processamento do áudio e do vídeo, tá? Que está sendo executado. Se a gente for, e aproveitando o gancho aqui do Marcos, por que que vocês acham, tá, que hoje o componente mais caro de você colocar num computador é a placa de vídeo? Hoje, simplesmente, tem algumas placas de vídeo, a placa de vídeo mais básica, que você vai ter um desempenho bom. Tem placa de vídeo hoje normal que você vai gastar 2.000, 3.000 reais para comprar ela. Por quê? Porque o pessoal começou a utilizar todo o processamento, a memória da placa de vídeo para mineração, tá? Então, é isso que está acontecendo hoje. Então, aí teve um boom no aumento do valor da placa de vídeo, porque a demanda por placas de vídeo começou a ser tão grande que o pessoal que trabalha com a parte de mineração, de criptomoedas e tudo mais, joga isso aonde? Nas placas de vídeo. Então, isso foi aumentando o custo das placas de vídeo. Você consegue aliviar? Consegue. Essa porcentagem aqui, ó, que está sendo utilizada da memória da minha placa de vídeo, se eu não tivesse ela, estaria aqui, ó, na memória do computador. Ela estaria aqui, ó. Ao invés de estar, por exemplo, 61% aqui, digamos que eu estou utilizando aqui, sei lá, 4 gigas, vamos pensar assim. Estou usando aqui, ó, 4,4 gigabytes de memória, tá? Ela estaria aqui, ó, ao invés de eu estar usando 19,5, vamos arredondar para 20 aqui, eu estaria usando aproximadamente 25% da memória, 25 GB de memória, que daria mais ou menos aqui uns 75% da memória. Então, eu estou aliviando a memória do computador, tá? Para cá, tá? A placa de vídeo, ela também, às vezes, gerencia todo o áudio que você está mandando, principalmente, né, quando você está fazendo o que a gente está fazendo agora aqui, ó, uma transmissão de vídeo, tá? É um vídeo com áudio, tá? Então, nesse caso, ele vai gerir também o áudio da gravação que está sendo feita, tá? Porque o que está saindo, vamos dizer assim, para chegar até vocês, está indo no vídeo. Então, está indo um áudio e o vídeo junto. São duas pistas, tá? A pista do vídeo e a pista do áudio que está compondo aqui esses 4,4% que está utilizando da memória aqui da minha placa de vídeo, tá? Marcos, os games também, né? Mas os gamers têm uma proporção muito pequena perto do que o pessoal está usando aí para mineração, tá? Os mineradores impactaram seriamente na questão dos valores das placas, tá? Isso é fato. Ó, para vocês terem uma ideia, há mais ou menos um ano, um ano e meio mais ou menos, um ano, deixa eu ver. Ah, um ano mais ou menos, tá? Quando eu montei esse desktop. Vou falar na parte do gabinete, tá? O gabinete, o processador, memória, placa-mãe, né, dissipador e tudo mais, o valor dele foi mais ou menos em torno de 6.000 reais, incluindo a placa de vídeo, tá? Então, 6.000 reais tudo. A placa de vídeo foi responsável ali por um terço
do valor do hardware que eu montei. Tá? Tá? Um terço do valor. Ah, se eu não tivesse colocado uma placa de vídeo, essa placa de vídeo aqui, beleza, R$ 4.000 eu montava o hardware que eu queria. Na verdade, acho que até um pouco menos, né? Eu estou jogando um terço, mas eu acho, não dá para dizer que é 50%, mas jogando meio por baixo ali, um terço do valor do hardware, tá? Então, é algo assim que impacta, tá? O pessoal, eu cheguei a ver placa de vídeo com o valor dela de R$ 15.000, tá? Bom, mas R$ 15.000 eu monto quase 3 máquinas, igual essa que eu montei aqui na parte de hardware do gabinete, tá? O que é, obviamente, um custo alto, né? Então, o uso na mineração, porque o pessoal começou a criar clusters de mineração e, consequentemente, aumenta uma demanda muito grande na parte de placas de vídeo e começou, na verdade, assim, a fábrica não atendeu a demanda, então começou a ter falta. E daí, junto também, né, veio o advento da pandemia aí, que complicou um pouco mais, o preço foi lá em cima. É, o que a Yasmin colocou aqui, pessoal, quando a gente pensa em computadores gamers, tá? Gamer, né, vamos dizer assim, e vocês vão entender isso, né, ao longo dessa disciplina, que a gente tem que pensar no quê? Num conjunto, tá? A gente tem que pensar num conjunto. Não é só a placa de vídeo, e também a gente tem que pensar no modelo da placa de vídeo que vai, né, ponderar. Entra memória, tá? Entra processador, a quantidade de núcleos desse processador, entra a placa-mãe, tá? Onde você vai espetar esse processador, tá? Entra o tipo de memória que você está colocando, não é somente a capacidade de memória, mas entra o tipo de memória, tá? Entra o HD, é um SSD? É um HD mecânico? É um SATA? É um SATA 2? A minha placa mãe aceita, né, um conector M2, que é um dos conectores mais rápidos para SSD? Não, aceita só SATA. Peraí, mas eu quero ter um SSD, eu quero ter um HD SSD. Você vai fazer o quê? Você vai colocar ali um adaptador de SSD para SATA. Então, quando a gente pensa em hardware e a gente busca o melhor desempenho, a gente tem que analisar tudo isso. E principalmente depois vem o quê? A parte de sistema operacional que a gente vai estar utilizando. Por que sistema operacional que a gente vai estar utilizando? Olha, se a gente pensar no Windows, se a gente pensar em jogos, cada um tem a sua especificação de processamento, de memória, de armazenamento no HD, tá? E o Lucas mencionou um negócio aqui interessante, ó, fonte também de alimentação, porque se começou a faltar energia, o desempenho vai cair, tá? Na parte de processamento. Então, a gente tem que analisar como um todo. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Segunda-feira, na verdade não foi segunda, o pessoal me mandou no sábado, mas eu fui analisar na segunda-feira. O pessoal me mandou uma configuração de um desktop. Na verdade, não era um desktop, era um notebook. Tá? Uso pessoal.
Beleza? Mandou lá, ó, esse computador aqui está nesse link. Eu entrei no link, bati o olho, Windows 11. Beleza? Sistema operacional, Windows 11 e tal. Memória do dispositivo, 4 GB. HD SSD, 128 GB. Processador não era Intel, eu não lembro agora o modelo do processador. Ó, 2 pontos. Vamos lá. Sistema operacional que já vem instalado na máquina, o Windows 11. O Windows 11, ele não... A recomendação mínima dele, e eu vou ser assim, bem modesto, 4 GB. Para ele, recomendação mínima. Quer dizer que ele só usa 4? Não. Não, usa mais. Mas é o mínimo para ele funcionar. SSD de 128 GB. Se você instalar o Windows, ele já vai consumir 40 GB ali. Ou seja, 1/3 do teu HD já foi. Ou seja, você já está comprando um equipamento, um hardware, que vai ter problema de desempenho. Ah, mas eu vou usar para escrever texto. Você vai usar o Word, ele já vai consumir mais 1 GB de memória. Ou seja, aonde que vai estar tudo isso na memória? Aqui, no meu computador aqui, está sobrando 12 GB de memória. Tá? Disponível, 12,6 GB. Mas espera aí. Por quê? Porque tem 32. Tá? Tem 32 GB. Mas, se a memória está cheia, eu não consigo colocar coisas na memória. Então, eu vou ter que fazer o quê? Tirar. E aí, tudo que está na memória vai começar a ser transmitido para o HD, para poder liberar espaço. Só que o que eu tirei da memória é um processo que estava em execução. Provavelmente, quando ele voltar para a execução, eu vou ter que trazer do HD para a memória de novo. Esse trabalho de leva e traz também toma tempo do processador. Por quê? É um processo que faz isso. E é um processo que vai ficar concorrente. Tá? E isso vai afetando o desempenho. Então, quando a gente vê, e eu cansei de ver computadores, tá? Ofertas de computador que não atende nem o software que está vindo instalado nele. Tá? Não atende o que está vindo instalado nele. Ora, se eu comprar, eu vou dar mais um exemplo para vocês. Eu tenho meu desk aqui com 32 GB de memória. SATA de 1 tera, M2. SATA não. SSD de 1 tera, conexão M2. Tá? É um i7 de 13ª ou 14ª geração. Tá? A memória DDR5, que tem uma velocidade maior, né, de transmissão. Fonte, tá, uma fonte de 600, né, placa-mãe Intel, não lembro agora qual que é o modelo, mas assim, tudo casadinho para ter o quê? O melhor desempenho. E eu tenho meu Note, que também é um i7, só que já é um i7 de 7ª geração, bem lá de trás, porque já tem 10 anos, 16 GB de memória, tem um HD SSD, só que a placa-mãe dele não tem o conector M2, que é direto para o SSD. Ela tem o quê? Uma conexão SATA. Então, eu faço o quê? Uma adaptação ali de SATA para SSD. Só que o desempenho, o que adianta eu ter um SSD que tem uma velocidade de leitura muito rápida, se a porta de entrada e saída dele reduz, afunila a velocidade, porque é SATA 2. Tá? Então, é nítido a diferença de processamento entre as duas máquinas, entre os dois hardwares. Tá? E aí, você tem que ponderar isso. Você tem que analisar isso com calma. Tá?
Por quê? Às vezes você está vendo preços. Ah, beleza, um computador aqui com 8 GB de memória roda no Windows 11. Tem memória para rodar o Windows 11 só. Ah, mas eu vou jogar. Esquece. Você não vai conseguir instalar jogo nele. Se você conseguir, você não vai conseguir rodar o jogo. Por quê? Porque não vai ter memória suficiente para colocar o jogo lá dentro. Você já vai ver na especificação, tem jogos que tem lá 12 GB de memória, que é a recomendação mínima. Recomendação ideal, 18, por exemplo. Ah, tudo bem, eu tô jogando aqui, pessoal, mas é isso que funciona. O Windows roda com 4, ideal, 8, para funcionar meia boca. Né? Ah, vou colocar o quê? O Linux? Beleza. Vai ter um desempenho melhor? Vai. Mas também vai usar recurso pela interface gráfica que você vai estar utilizando no Linux. Hoje, se a gente pensar em Windows, o que consome mais recurso de memória e processamento do Windows? A interface gráfica. Por quê? Tem uns recursos de 3D, se você deixar habilitado, o uso dele de recomendação ideal de 8 vai para 12 GB na memória, sem contar o processamento que você vai ter. Então, vocês vão ter subsídio para poder estar analisando essa parte de hardware também. Espera aí, se eu não tenho memória suficiente, o que ele vai fazer? Ele vai ficar tirando da memória e levando para o HD. E do HD para a memória quando for executado. Então, esse processo de paginação vai consumir memória. Tem que ficar esperto com relação a isso. Se ele tem uma capacidade de processamento baixa e eu estou querendo um monte de processos concorrentes, ele vai demorar mais tempo para executar uma tarefa. Tá? E aí, tudo isso vai impactando no desempenho que você tem no hardware. Por que às vezes o nosso smartphone começa a ficar ruim, lento? Por quê? Porque o sistema operacional, o Android, o iOS, ele vai melhorando. E, consequentemente, ele vai usando mais recursos. E usando mais recursos, ele começa a ter o quê? Uma concorrência para a execução. Tá? Então, isso também vai estar impactando todo esse processo. Tá? É uma realidade que vai impactar sempre esse processo. Tá? E aí, alinhado ao sistema operacional, aos recursos que a gente vai estar utilizando, isso vai, né, crescendo aí cada vez mais. Beleza, pessoal? O pessoal falando aqui, né? Pessoal, é tudo uma questão, você tem que ter um hardware que vai comportar o que você está colocando nele, dispositivo de entrada e saída. Tá? Ah, eu tenho a minha placa de vídeo aqui, ela tem o quê? Ela tem HDMI, né? Então, eu vou ter que comprar, eu vou ter que ter um monitor com entrada HDMI. Por quê? Vou tirar o melhor proveito dela. Tá? Se eu tenho, por exemplo, um monitor que eu estou olhando aqui para frente, ele tem o quê? Entrada DisplayPort. O que eu vou fazer? Eu vou ter que ter um cabo para ter o melhor desempenho dele com relação a hertz e tudo mais. Eu tenho que conectar ele numa porta DisplayPort da minha placa de vídeo e, obviamente, usando um cabo DisplayPort. Tá? Aí, o que acontece? Ah, beleza. Quanto custa um cabo HDMI? R$ 5. Quanto custa um cabo DisplayPort? R$ 70. Espera aí. Eu quero usar o recurso? Quero. Então, também vou ter que arcar com o custo desse recurso. Pode ser que amanhã fique mais barato? Pode. Quando eu comprei, não era mais barato. Por quê? Tudo novo. Mas eu preciso desse desempenho, eu preciso dessa resolução, eu preciso dessas coisas. Então, a gente tem que se adequar a isso. Aí eu compro um monitor com toda essa resolução e espeto lá um HDMI nele. Vou ter essa resolução? Não, não vou.
porque o cabo não comporta essa resolução. Ou seja, eu gastei talvez R$ 500 a mais no monitor à toa, porque eu não estou usando o recurso dele. Né? Então, tudo isso a gente tem que analisar com calma nessa parte de hardware. Tá? Por quê? Porque isso vai impactar também no software que a gente tem. Então, como eu disse, o software vai se adequando ao hardware. E assim, né, sucessivamente. Se eu tenho um jogo e eu tenho uma placa de vídeo mais ou menos, o jogo vai perder resolução, vai perder desempenho, por quê? Porque ele vai se adequar ao hardware que eu tenho. Ele vai ter que, eu vou ter que baixar a resolução dele. Né? Já aconteceu. Eu quero jogar, não aqui no desk, mas, por exemplo, queria jogar no notebook. Ela não tem uma placa de vídeo dedicada. A placa de vídeo é um board lá. Mas eu tenho que fazer o quê? Diminuir a resolução do jogo para que eu consiga ter uma jogabilidade, porque senão não vai. Se eu aumentar muito a resolução do vídeo, o que vai acontecer? Ele vai consumir memória para dar aquela resolução do vídeo. E é onde eu perco o quê? Desempenho durante a jogabilidade. Então, a gente tem que ter uma ideia do que a gente vai precisar de hardware e software para definir a melhor arquitetura que a gente vai ter ali. Tá? Porque senão a gente vai ter sérios problemas com relação a isso. Tá? Sérios problemas mesmo. Então, a gente tem que ponderar muito tudo isso. Beleza? Pessoal, algum detalhe que ficou faltando? Alguma dúvida? Né? Acho que eu peguei bastante essa parte, né, de introdução, né, essa questão dos sistemas operacionais, e ficou faltando aqui aquele detalhe, né, da conversão de números. Eu vou pegar aqui, né, vou fechar essa parte aqui um pouco mais rápido, tá, com vocês, só para a gente, né, finalizar essa parte. Uma das coisas que a gente utiliza muito, né, no nosso dia a dia, não gostei dessa daqui, não. Está relacionada ao quê? Nós temos uma tabela de conversão, tá? Que é uma tabela que converte da nossa, vou ver se eu pego uma aqui, ó, aqui. Da nossa linguagem, né, que a gente está habituado aí no nosso dia a dia, para a linguagem de máquina. Por exemplo, toda vez que eu colocar o A maiúsculo, ela tem um número 65. E assim a gente vai tendo uma numeração para todos os caracteres que a gente tem. Tá? Essa tabela ASCII aqui, ela está simplificada, mas a gente vai até 256 caracteres. Então, vai do 1 ao 256. Tá? Então, por exemplo, o A minúsculo vale 97. O arroba, 64. Tá? Então, procurando uma tabela ASCII aí, 256, aqui, ó. Aqui está outra parte dela, ó, C cedilha, U com acento. Cada caractere que a gente vai digitando, ele tem uma numeração, tá? Os símbolos. Então, cada símbolo tem um valor. Como que a gente faz para transformar esse símbolo em binário? Tá? A gente vai transformar esse símbolo para binário. Como é que a gente vai fazer esse processo? Como que a gente vai gerir isso? Tá? Deixa eu pegar aqui para a gente poder fazer, né, esse cálculo. Tá? Para mostrar para vocês aí, eu vou abrir aqui o PowerPoint, vai ficar mais fácil aqui da gente estar
trabalhando. Nossa, por que trouxe esse design aqui? Não quero esse design, não. Vou pegar um. Gente, eu quero só um branco, só. Aqui, é isso aqui. Fecha isso daqui. Então, vamos lá. Pensando nesse contexto, né, da gente fazer toda essa parte de conversão, né, acho que todo mundo, acho que vocês estão visualizando aí, como é que a gente vai trabalhar isso? Bom, eu vou pegar aqui, né, como um exemplo, vamos lá, a nossa letra A, o nosso A, que vale o quê? 65, tá? Se eu não trabalhar com uma conversão binária, tá? Eu vou ser o quê? Base 2. Então, eu vou fazer o quê? Dividir o 65 por 2. 65 por 2 é o quê? 32 e sobra 1. Aí eu vou dividir o 32 por 2, que vai ser 16, sobra 0. Vou dividir o 16 por 2, vai ser 8, sobra 0. Dividir o 8 por 2, que vai ser 4, sobra 0. Dividir o 4 por 2, que vai ser 2, e sobra 0. Dividir o 2 por 2, que vai ser 1, e sobra 0. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número ao contrário. Então, aqui, nesse ponto... Opa! Aí. Nesse ponto, aqui, 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 e aqui, e aqui, eu peguei o quê? O valor binário da letra A. Então, o A em binário vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Esse é o valor binário que o computador entende. Tá? Ou seja, na primeira via, ele vai mandar um pulso, na segunda não, na terceira não, na quarta não, na quinta não, na sexta não, e na sétima ele vai mandar um pulso. Tá? Então, esse é o número binário da letra A. Se eu pegar, por exemplo, o B... Oh, caramba. Se eu pegar, por exemplo, o B, ele vale o quê? 66. Como é que eu vou fazer o 66? 66 eu vou fazer o quê? Dividir por 2. Ele vai dar 33. E aqui 0. 33 dividido por 2, aqui vai ser 16. E aqui 1. Dividido por 2 vai ser 8. E aqui 0. Dividido por 2 vai ser 4. 0. Dividido por 2 vai ser 2 e 0. Dividido por 2 vai ser 0 e 1. A letra B em binário vai ser também do final para cima. Então, ela vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Então, esse é o código binário da letra B. É dessa forma que a gente faz a conversão de qualquer caractere para binário. Se eu olhar, né, vamos pegar aqui, tá na tabela que eu listei, a gente tem aqui os caracteres, ó. Todos os caracteres, todos os símbolos que a gente está utilizando, tá? Temos aqui os outros símbolos, ó. Estou trabalhando com A maiúsculo, mas se eu pegar o A minúsculo vale 97. Ele vai ter uma outra representação binária, tá? Ele vai ter essa outra representação binária do que a gente está vendo,
Tá? Então, a gente vai ter que ter, né, essa tratativa, né? Por quê? Se eu digito zero, zero vale 48. Ele vai ter que transformar isso para binário, por quê? Porque ele funciona com pulsos elétricos. Né? Sempre vai funcionar dessa forma. Né? Então, a gente vai ter que tomar esse cuidado. E aí, né, como é que a gente faz agora para pegar esse valor binário que a gente tem aqui e transformar ele para número, como a gente tem aqui? Bom, se aqui a gente dividiu por 2, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai usar a potência para poder chegar a esse valor. A gente vai ter que usar a potência para chegar a esse valor. Como é que a gente vai fazer isso? Pensando aqui, né, no B, a gente vai pensar no que aqui? Se é base 2, então a gente vai ter o quê? 2. Ó, aqui é zero, então aqui vai ser 2 elevado a zero. Mais, aqui vai ser o quê? Opa, 2 elevado a zero. Aqui vai ser o quê? 2 elevado à primeira, mais 2 elevado à segunda, mais 2 elevado à terceira, mais 2 elevado à quarta, mais 2 elevado à quinta, mais 2 elevado à sexta, mais 2 elevado à sétima. Tá? Que aqui vai ser, por quê? Eu tenho 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tira aqui a sétima que eu coloquei a mais. Só que aqui, por exemplo, 2 elevado a zero é o quê? É 1. Né? 2 elevado a 1 não vai computar, por quê? Porque aqui é zero. Aqui é zero, aqui é zero. Então, 2 elevado à quinta vai ser o quê? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, aqui, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Né? 2 vezes 8, oh, caramba, 2 elevado à quinta, Que aí a gente vai chegar aonde? A 65, somando tudo isso daqui, a gente vai chegar aonde? Desculpa, a 66, que é o valor, né, que vale aqui a conversão do símbolo. Então, a gente vai passar por esse processo aqui para conseguir chegar ao valor que a gente quer, tá? Porque aí a gente vai conseguir gerar essas informações, somando tudo, a gente vai chegar a 66 e, consequentemente, a gente faz o processo inverso, que aqui vai ser o quê? Vai ser o B. Tá? Então, da mesma forma que a gente divide por 2 para poder fazer o valor binário, a gente vai elevar isso daqui à potência, de acordo com o binário que a gente tem aqui, para poder chegar ao valor numérico e, consequentemente, ao símbolo que a gente está definindo. Beleza? Então, esse é o processo que a gente faz de cálculo numérico, quando a gente pensa no quê? No valor binário, tá? Aí, é claro, depois tem o quê? A ordem hexadecimal que a gente vai estar utilizando, tá? Matheus, eu sempre sigo como assim, ó, na divisão aqui, a gente pega para formar o binário, subindo da última divisão para a primeira, tá? O que que eu faço aqui? Da mesma forma que eu subi para a primeira, eu faço a divisão ao contrário, tá? Eu sigo a ordem que está o binário, tá? Para poder calcular o valor dele, tá? Então, para pegar o binário, eu saio de baixo para cima. Para calcular o valor, né, do símbolo, eu vou na sequência que está o binário. Tá? Essa é a lógica que eu sempre sigo.
Acho que não vai ter problema com relação a isso, tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Tá? Ele vai calcular o binário aí, porque ele vai fazer com base nos símbolos que a gente tem aqui. Ele vai calcular, desculpa, ele vai calcular o valor do símbolo com base no valor binário. Tá? E aí a gente consegue, né, chegar aí a essa resolução, e no final vai ser a soma. Tá? Isso é fato mesmo. Tá? A soma da elevada à potência que você está calculando. Tá ok? Pessoal, até aí tudo tranquilo? Acabei tomando bastante o tempo de vocês aí, passamos um pouquinho, mas eu acho que a conversa foi bem proveitosa, né? Deu para esclarecer bastante aí para vocês essa questão, né, da referência que a gente tem do hardware, obviamente, trabalhando com o software. Deu uma introdução legal, né, nos 4 pilares aí do sistema operacional, depois a gente vai começar a estudar cada um deles separadamente, tá? Como cada um funciona, como a gente faz todo esse processo, né, de integração, e, é claro, a integração entre eles, né, crucial, porque não é um pilar só que funciona, é a junção dos 4. Se um desses pilares cair, consequentemente, desaba tudo, tá? Samuel, eu vou colocar essa aula, tá, pessoal, no YouTube, e depois, amanhã, assim que eu tiver a gravação, que tiver tudo certinho com o link, eu vou mandar para vocês no grupo, tá, o link do YouTube para vocês assistirem, tá? Então, eu preciso só esperar a gravação, aí eu já faço todo esse processo e eu mando para vocês no grupo, tá joia? E esse semestre eu vou começar a colocar também, por exemplo, junto com o vídeo resumo. Ou seja, no SGA, na semana 4, vocês vão ter também um link para assistir no YouTube, tá? Eu vou fazer esses 2 processos. Vou mandar no grupo o link do YouTube e vou inserir também lá no SGA na semana 4. Aí o próximo, semana 8, o outro, semana 12 e o último, semana 16. Tá joia? Alguém levantou a mãozinha aqui? Deixa eu ver. Não vi direito. Abaixou. Maravilha, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Beleza? Finalizar aqui, então, a nossa gravação. Agradeço a presença de vocês, a participação e qualquer dúvida me coloca à disposição aí, pessoal. Boa noite. Um bom restinho aí, né, de sexta-feira à noite, um bom final de semana, bons estudos, e vou estar sempre à disposição aí para ajudar vocês, beleza?